Olá pessoal, vamos gravar aqui nesse momento um videozinho mostrando como criar tabelas no Proteus, né? No Proteus eu estou usando uma base SQL e nós vamos logar pelo Smart Client no ambiente CKCFG, um ambiente configurador, um ambiente 99. Bom, já está aqui no CKCFG, estou usando aqui meu ambiente de produção. Você pode usar seu ambiente que tiver aí, teste, outro qualquer. Essa base é uma base padrão que eu instalei para brincar. Meu usuário padrão admin. Vamos acessar o sistema, database ok, tudo ok. Nessa tela aqui, o que nós vamos fazer? Aqui da parte dos menus, acho que o pessoal já deve conhecer um pouco de configurador, então vou um pouco mais direto ao assunto. Na base de dados, que é o menu base de dados, dicionários, né? Base de dados. Essa base de dados me dá acesso a toda essa base aqui para baixo, inclusive gatilhos, arquivos, né? Vou direto na base que a gente consegue fazer tudo sem precisar sair de uma tela e ficar trocando, alternando de tela de acordo com o que nós vamos fazer. Nesse caso aqui, está perguntando de um backup. Vamos lá. Primeiro, empresa teste aqui, o nome da empresa a qual você estiver fazendo. Clicar no sinal de mais, sinalzinho de mais. Agora sim, aqui eu tenho dicionários, os gatilhos, a tabela genérica, os parâmetros, as perguntas e as consultas padrão. Aqui, se fosse para nomear por tabela, ao clicar aqui nesse exato momento, eu estou acessando a tabela SX2, que é a tabela responsável pelos prefixos e a descrição de todas as tabelas existentes no Proteus, né? São o que a gente chama aí das tabelas alias, os nomes alias. Gatilhos, nesse momento aqui eu estaria acessando a SX7, a tabela onde o nome dos campos ali que determina disparadores que preenche automaticamente outros campos. Tabela genérica, criaríamos tabelas que poderiam ser usadas por diversas outras tabelas como campo, como preenchimento de campo, né? E seria a tabela SX5. E também aqui os parâmetros, tabela SX6, que são os pontos onde você consegue decidir ali, pontos, digamos, são memórias variáveis ali, onde são pontos de decisão do sistema, onde você consegue, de acordo com sim ou não, ou uma numeração, mudar a maneira como o sistema se comporta no restante do seu código-fonte. Perguntas, aqui nós teremos a SX1 e por último a consulta padrão SXB. Mas o foco é falar um pouquinho da criação de tabela. Vou começar pelo dicionário. Se eu quisesse editar uma tabela, eu viria aqui procurar, colocaria o nome da tabela, né? Por exemplo, SB1, tabela de produtos, e colocaria editar. Mas a minha ideia é criar uma tabela do zero. Editar a gente pode ver em outro momento. Mas aqui, vai incluir. E nesse exato momento, o prefixo da tabela. Eu vou criar uma tabela usando o pressuposto de que eu consigo customizar tabelas que comecem com Z ou com SZ, alguma coisa. Eu vou usar uma aqui, vou chamar de SZ5. Eu já tenho outras, já está dizendo que já tem esse registro. Então, vamos usar uma tabela, vou usar uma SZZ. Né? E aqui, quando você não está usando a base SQL, é interessante colocar aqui que essa tabela vai ser armazenada caso seja local, né? Vamos dessa tabela, vamos criar uma tabela para usuários. Uma tabela para se colocar usuários. Tabela como é usuário de uso exclusivo, empresa exclusiva. Confirmei aqui, né, na SX2. Minha tabela está aqui pronta para edição. Clicar nela agora, editar. Ao editar, aparece tudo que eu fiz ali, né, preenchido. E na sua esquerda, a opção dos campos, X3, XA, né? Então aqui, X3, que é onde fica armazenado todos os campos do Proteus, as tabelas do Proteus. E esse XA, que é a organização desses campos dentro da interface do usuário. Então, campos. Vou incluir o meu campo, vou fazer uma tabela com poucos campos para dar tempo para o vídeo não ficar muito longo. Como a tabela era SZZ, o campo chama-se ZZ underline usuário. Vou botar usuário não, vou chamar de ZZ underline código para ficar melhor. Código, pronto. Vou usar um tipo caractere.
vou usar 6 caracteres aqui, no formato !! Quer dizer caixa alta, caso aconteça de ser texto. E aqui eu vou colocar código, é a descrição que vai aparecer na tela. Aqui eu vou colocar aqui um código que depois a gente vai automatizar esse código, que eu quero um ID automático. Código automático do tipo ID, que é identificação única. Opções a gente não vai abordar nesse momento, depois a gente vai trabalhar com o inicializador do padrão, mas agora por enquanto não. Validação também sem validação, nível de usuário 0, usado e browser, né? Não vou colocar que esse campo é um campo obrigatório. A princípio, vamos colocar como um campo obrigatório. Confirmar. Campo código, vou inserir o outro campo. O código. Você observou que ele já veio com filial, né? Filial é colocada pelo próprio Proteus, é obrigatório, é o primeiro campo. É o campo onde liga a qual filial pertence a essa tabela, ou toda essa customização que está sendo realizada. Então aqui, ó, campo, ZZ, mesmo prefixo, underline, usuário, né? Onde nós vamos colocar aqui, caractere, vou colocar um usuário de 15 posições, no formato caixa alta, né? Contexto real, propriedade alterar, o usuário, né? E aqui do tipo vai ser mesmo o usuário, vai ser o nome do usuário, ele vai trazer o nome do usuário, diferente do login, nome do usuário. Ok. Opções também não tem, validações nesse momento não, né? Poderia colocar validação para não ser vazio, mas a gente coloca como obrigatório. Browser, obrigatório. Usuário, vamos colocar agora uma senha. ZZ, underline, senha. Senha também caractere, tamanho 8, no máximo 8 caracteres, né? Arroba, exclamação, caixa alta, o que vai aparecer na tela, senha, né? Digite a senha. Campo de help aqui, eu não comentei, mas o que a gente escreve aqui é quando pressionar F1 nesse campo, o que vai aparecer na tela como instrução. Então, opções, também não. Validações, vamos colocar aqui que ela não pode ser vazio, certo? Uma validação que ele não pode ser um campo vazio. Depois a gente conversa sobre isso. Browser, né, e a senha também é obrigatória. Então, uma tabela aí com 4 campos, porém 3 campos que nós criamos, um campo padrão do Proteus. Após realizar isso aqui, vou confirmar, né? Minha tabela SZZ está aqui. Podemos fazer um preview para ver como ficaria essa tabela. Preview. Usar a opção aqui do InChoice, né, que é o modo de formulário. Ó, nível de usuário 0 mesmo, que aqui está o nosso. Código, usuário e senha. Então, a nossa tabelinha pequenininha aí, bacana. Ok. Terminando de fazer isso aqui, eu tenho que atualizar a base de dados. Atualizar a base. Perdão aí. Atualizar a base de dados. Ok, atualizou a base. Nossa tabela está pronta. Porém, o que acontece? Essa tabela ela ainda não está disponível para o usuário. Então, o que nós precisamos fazer nesse exato momento é desenvolver um fonte, né, para que, ao clicar o usuário, quando clicar nesse botão, que nós vamos dar um nome de um fonte para ele, vai aparecer a tabela na tela. Eu vou encurtar um pouquinho aqui, dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho, enquanto a gente segue o próximo passo. Tá? Então, pessoal, em continuação, nossa tabela está aqui, ó, a SZZ. Então, um detalhezinho aqui que é importante, vou mostrar a tabela para vocês, mas ainda aqui dentro no editar, voltando na parte
de campos. Tá vendo? Campos, pastas, agrupamentos, tem aqui a parte dos índices. Nós não conseguiríamos criar um fonte que pudesse chamar essa tabela na indexação do usuário se não tiver um índice, porque através do índice é onde o ponteiro do Proteus se posiciona para que, a partir de um REC, que a gente chama, um localizador do registro, ele exiba na tela a tabela. Então, ó, criar, isso aqui é bastante simples de fazer. A chave, como é que nós faremos? Primeiro, ações relacionadas, né? Opção campos, ele vai mostrar os campos existentes nessa tabela. Vou clicar filial, mais uma vez ações relacionadas, campos, código. Crio um índice com essas duas informações e vou dar um nickname para ele, essa parte, um apelido, né? Sei lá, de repente ZZ código. Não é obrigatório, mas o porquê que é importante colocar o nickname? As atualizações que a TOTOS faz de dicionários, normalmente ele subscreve os dicionários que são padrão, mas todos os índices que tem nickname, ele sabe que é customizado, então ele não altera. Os que não tiverem nickname, eles passam como padrão e são subscritos, né? Sobrescritos, melhor. Então olha lá, pessoal. Criei esse aqui, ó, bacana. Se observar que eu já tenho um índice, posso criar outro, só esse aqui já bastaria, mas eu vou criar um outro aqui com campos de filial e usuário. São as relacionadas e usuário, né? Vou chamar esse aqui de ZZ usuário, né? O usuário, vai caber tudo. Usuário, ok. Mostrar na pesquisa, confirmar, ok? Então agora sim, confirmando e atualizar a base. Serve os dois índices que foram incluídos, inclusive tem a numeração, né? Índice 1 e índice 2, isso é bacana. Vou avançar. Pronto. Agora a nossa tabela está completa. Ao sair daqui é necessário fazer um código, a qual nós chamamos aí de código fonte. É um modelo de tabela que a gente chama de AX cadastro. Então observe, aqui eu coloquei algumas coisinhas, né, que são necessárias para criar uma tabela. Primeiro, a parte do dicionário de dados, a gente vai incluir uma tabela nova. Nós criamos a tabela SZZ, né? Elas obedecem um critério de todas as tabelas que são customizadas começam com SZ e um segmento, ou Z e um segmento, né? A letra Z é obrigatória, as demais são infinitas combinações de possibilidades. Depois o campo, na SX3, que deve seguir o padrão, se começa com SZZ. Os campos, tiro o S, como eu disse aqui, ó, o S inicial, caso tenha, né, é tirado da tabela. Os campos devem seguir o prefixo da tabela sem o S inicial, caso o tenha. Ou seja, nesse caso aqui a tabela é SZZ, né, e os campos são o quê? ZZ underline filial, ZZ underline código e assim sucessivamente. No caso da tabela ZA1 e a primeira letra não é um S, do jeito que a alias é escrita, os campos também seguem o mesmo critério. Underline. Tá, e qual a diferença de usar com SZ e de Z? Eu diria que a princípio seria que eu perco a quantidade de espaço para escrever desse lado aqui, né? Eu perco uma letra, eu ganho uma letra quando eu tiro S aqui, ó. Eu consigo escrever a mais aqui. Se é com ZZ, por exemplo, a palavra usuário eu não conseguiria escrever inteiro usando ZA1, underline usuário, eu não conseguiria escrever. Como eu escrevi ZZ, underline usuário, como nós fizemos lá na tabela. Após isso, o índice, que era necessário, né? Nós criamos o índice na tabela SIX. Após, precisamos fazer o quê? Um fonte ADVPL. Coisa simples, não precisa ter muito conhecimento de programação. Chamado AX cadastro. Tá? E nós vamos desenvolver esse código fonte AX cadastro usando o IDE do Proteus. No meu caso aqui, eu vou usar o TOTOS Develop Studio. Vou precisar sair daqui porque o acesso ao Develop Studio, o acesso do Develop Studio ao repositório é acesso exclusivo. Eu vou sair aqui, vou me deslogar aqui da base, né? Ok, fechei. E vou abrir aqui o meu IDE. Na verdade, ele está aberto aqui. Deixa eu ver, está aberto aqui. Até aqui com uma informaçãozinha de uma mata aqui, né?
estava fazendo aqui, desenvolvendo um ponto de entrada. Vamos lá. Primeiro aqui eu vou fazer o seguinte. Vou criar um fonte novo. A aula de configuração do TDS é uma outra aula que aí vocês podem assistir. Vou disponibilizar. Aqui eu posso colocar botão direito novo, outras. Vou criar aqui uma nova função ADVPL. O nome desse fonte vai ser CAD de cadastro SZZ. Vou botar tudo maiúsculo para ficar mais fácil. CAD SZZ. Vou colocar aqui que é o CAD SZZ versão 1. Concluir. Minha pasta. Ok. Aqui eu vou desenvolver um fontezinho simples. Eu posso desenvolvê-lo de duas maneiras. Eu vou fazer a maneira mais simples possível, depois eu desenvolvo um pouquinho melhor. Nesse caso aqui eu vou criar direto um AX cadastro. Então eu vou criar aqui um AX cadastro, onde preciso passar alguns parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3 e parâmetro 4, separado por vírgula. Parâmetro 1 é o nome da tabela que eu quero abrir. Então é a SZZ, maiúsculo. Aqui é o título que vai aparecer, né, na janela, como título da janela. Então, vou colocar cadastro de usuários. Posso acentuar normalmente aqui, usuários. Nesse caso, é para deixar o valor padrão, né, VLD de alteração e VLD de exclusão. Perdão, eu vou colocar direto aqui, que esse é o parâmetro de validação, se permite alterar como verdadeiro, true aqui, né? E validação de exclusão também como verdadeiro, ok? Essa linha, um AX cadastro. Só isso aqui já resulta em eu conseguir criar esse fonte aqui, ó, que nós vamos precisar dele para jogar no menu, para fazer com que essa tabela venha na tela, ok? Então vamos lá, a partir desse fonte escrito, vou salvar, né, e compilar. O Proteus é um sistema onde os arquivos são compilados, tem um repositório de objetos. Opa, tá falando do meu matafinha, outra coisa. Aqui, pronto, compilei, beleza. Só isso aqui bastaria, né? Para que eu conseguisse acessar o sistema. O que eu posso fazer? Eu ainda não tenho essa disposição no usuário. Então nós vamos fazer o quê? Criar agora, depois do AX cadastros, nós vamos acessar o Siga CFG e vamos criar um menu customizado, ou colocar essa rotina em um menu que já é existente, né? Vou criar um menu pelo Siga CFG, pelo configurador, certo? Siga CFG. Então vamos lá. Minimizando aqui o meu fonte. Eu vou colocar agora, vou abrir o meu Proteus. Siga CFG, aqui já está o ambiente ok. Vamos lá, Siga CFG. Admin, sem senha. Confirmar. Essa rotina é bem simples. Seria ambiente, cadastro, menus. Os menus são os arquivos que ficam na pasta do rootpath, né, na system, que tem a extensão de XML. Na verdade, são arquivos em formatos escritos em formato XML. Tá? Então, vou tirar aqui o configurador, procurar um módulo aqui. Vou ver esse módulo aqui específico. Vou colocar ali no módulo específico, pode ser. Vou colocar no módulo de compras, que é um módulo bem simples aí da gestão de materiais. Vamos colocar no módulo de compras. Cadê lá? Siga compras. Vou passar ele para cá. Vou manter o menu padrão de compras para não alterar.
né? Passei de um lado para o outro. E aqui no cadastros, eu vou incluir a minha rotina. Agora isso aqui que é importante, ó. Cadastro, vou incluir a minha rotina. Novo item, né? O item vai ser cadastro de usuários, ok? Vou copiar aqui, vou colar também nos outros idiomas. Módulo, vou escolher o módulo compras, que foi o que eu escolhi como menu. Uma função de usuário, né, do Proteus. E aqui onde é o nome do programa, é justamente esse cara aqui, ó. O nome que nós demos para ele aqui, é o que eu vou copiar ele aqui, eu vou até copiar para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó. Pronto, certo? Essa parte aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são os botões padrão do browser, que é, por exemplo, visualizar, incluir, alterar, né? Visualizar, incluir, alterar e excluir, né? Pesquisar, visualizar, incluir, alterar e deletar e assim por diante. Confirmei aqui, ó. Provavelmente o meu foi lá para baixo. Eu consigo mover para cima aqui para colocar ele mais fácil, numa posição mais fácil para a gente. Vou colocar ele lá para cima. Nosso cadastro de usuário. Tá? Ok. Vou colocar ele antes de produtos. Pronto. Tá aqui. Quando a gente clica nele, ele aparece. Cadê? Cadê o programa qual ele faz parte? Aqui, ó. CAD SZZ1. Beleza. Gerar. E aqui eu coloco o nome do módulo que eu quero. Siga com. Coloquei aqui o Siga com, porque eu quero gerar este menu como menu padrão do sistema com a customização que eu fiz. Caso contrário, eu poderia gerar com outro nome e teria que adicionar a um usuário específico. Então, substituir, fechar, sair. Ok. Sair do configurador. Configurador. Aqui eu estou aqui no ambiente de configurador. Vou sair dele aqui. Vou fechar aqui o meu protótipo. E vou abrir agora o módulo SIGADV. Eu poderia usar até SIGACOM mesmo diretamente, mas vamos entrar na DV. Aqui é como se fosse o usuário logando. Então, admin. Vou logar aqui no módulo 02, que é compras, né? Ok. E aqui eu tenho atualização, cadastros, nosso menu aqui, cadastro de usuários. Ao clicar, ele vai no RPO, buscar informação, a nossa tabela. Ao clicar no botão incluir, você vê que tudo que é padrão está aqui, ó. Excluir, pesquisar, incluir, alterar, visualizar, sair. Clicar em incluir, né? Apareceu aqui com um pequeno problema de compatibilidade dos campos, mas aqui é o código, por exemplo, 0000000. O meu nome, usuário Jailton, e a senha 1, 2, 3, 4, 5. Vou só concluir aqui para vocês verem que isso aqui é um problema de compatibilidade do tamanho do campo. Eu confirmei. E vamos ver lá. Arquivo. Incluir. 00000. Teste de cadastro. 5, 6, 7. Confirmamos, né? Não tem como ver se foi ou não. Deixa eu ver. O que aconteceu? Tem que aplicar um compatibilizador aqui. Mas ok, até por aqui tranquilo.